Bom dia, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Então, quero agradecer a participação de todos, né? A gente vai começar aqui a jornada de descoberta do universo de inovação e ciência. Sou Juliana, da Sinova, Departamento de Inovação da UFSC, né? Representando aqui a professora Clarissa, nossa diretora. Então, hoje a gente vai dar início à sequência aí de webinar sobre Deep Talks com a nossa parceira Emerge. A gente firmou um acordo de cooperação, né, para entender melhor aí o potencial das Deep Techs e fortalecer o papel da UFSC como centro de excelência, pesquisa e inovação, preparando aí os alunos para um desafio real, tendo em vista que a maior parte aí das Deep Techs tem origem no meio acadêmico, seja nos ativos de IPI, pesquisadores ou publicações, né? Então, para falar sobre o tema, a gente está aqui com o Douglas, né? Ele é especialista em projetos e relacionamento com instituições de ciência e tecnologia da Emerge, né? A Emerge é a organização aí que auxilia na ponte entre a pesquisa acadêmica de ponta e as demandas do mercado, facilitando a transferência de tecnologia. E é com grande entusiasmo que a gente explora esse tema hoje, na expectativa de inspirar práticas inovadoras aqui na UFSC. Então, Douglas, eu passo para ti a palavra. Obrigado, Juliana, pela apresentação. Gostaria de dar mais um bom dia aí para o pessoal do chat e já deixar claro que interajam aí, por favor, mandem comentários, sugestões, tá? Só para fazer uma apresentação breve, eu sou o Douglas, né? Como a Juliana bem colocou, eu trabalho nessa parte de projetos com principalmente universidades aqui na Emerge. O nosso foco é ajudar a levar soluções da bancada até o mercado. A gente tem feito isso com projetos tanto com a indústria quanto com as universidades. Na universidade a gente trabalha muito em difundir a cultura da inovação e na indústria a gente trabalha muito com lançamento de chamadas de projetos. Então a gente levanta a demanda com a indústria e mapeia soluções nas universidades. A gente trabalha só com solução de Deep Tech, que é aquela solução de base científica. A minha trajetória é parte acadêmica, parte de mercado. Então, além da formação tradicional, eu sou engenheiro eletricista pela USP, aqui de São Paulo, e fiz doutorado em engenharia biomédica. Passei alguns anos fazendo pesquisa e também tive a oportunidade de empreender. Então, aqui em São Paulo tem um programa da FAPESP que chama PIP, que é muito utilizado para a criação de spin-offs acadêmicas. Então, eu tive uma spin-off acadêmica, a gente operou aí por cerca de 4 anos, trabalhando na área de saúde, com a parte de métodos alternativos para testes de fármacos. Hoje a startup não funciona mais. Nessa minha trajetória empreendedora foi quando eu conheci a Emerge, então eu já fui treinado por eles, tenho um relacionamento há bastante tempo com eles e hoje eu faço parte do time aqui, já há algum tempo cuidando dessa parte de projetos, principalmente com as ICTs, né? E aí eu queria agradecer a UFSC especialmente, né, a Juliana, a professora Clarissa, pela oportunidade da gente poder fazer essa ação conjunta, né, de poder atingir vocês, pesquisadores aí da UFSC, para trazer um pouco mais sobre essa cultura da inovação. A gente vai trabalhar 3 webinars, então a gente está aí com a agenda, se eu não me engano, hoje, no caso dia 23/4, o outro é dia 21/5 e o outro é dia 18/6. Tá? Então a gente vai ter essas 3 ações e a ideia é que elas gerem um conhecimento crescente. Então hoje a gente vai trazer um contexto mais geral da nossa ciência, falar o que é Deep Tech. Na próxima a gente traz um pouco de cases de Deep Techs brasileiras, né, e principalmente cientistas que estão inovando a partir de Deep Techs. E no último a gente vai trazer um contexto mais focado na UFSC. O que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar ações dentro da UFSC para potencializar essa questão de criação de soluções Deep Tech a partir da produção científica que a gente tem aí na universidade, tá bom? Então, mais uma vez agradecer a presença de todos. A gente vai organizar essa apresentação da seguinte forma. Ela está dividida em 4 partes, eu já mostro o sumário para vocês. Então, a cada bloco a gente vai parar. Eu e a Juliana a gente vai fazer alguns comentários, principalmente ela, porque eu vou estar apresentando, ela vai trazer um pouco da perspectiva dela e aplicar um pouco do que eu tenho falado dentro do contexto da UFSC, e fica aberto também para a gente ler as perguntas de vocês, tá? Então podem ir mandando as perguntas, eu vou projetar o material aqui, e aí a gente vai ter essas pausas para discussão, e no final a gente vai ter um espaço para uma discussão sobre o conteúdo como um todo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, eu vou iniciar a apresentação aqui. Qualquer problema na tela, por favor, vocês me avisem. Deixa eu só encontrar aqui a nossa apresentação. Aqui, tá? Problemas de tecnologia, né? A gente brinca que toda vez que a gente vai falar de tecnologia, a gente tem algum problema com ela. Peraí.
Apresentação. Aqui, pronto. Agora apareceu. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Juliana, você puder me dar um ok aí, porque agora eu não estou mais vendo a tela, gente. Tá ok. Tá ok? Então vamos lá. Então, como eu coloquei aí, né, a gente vai falar hoje o que são Deep Techs, tá bom? Então, essa ação faz parte da nossa série de webinários para celebrar a parceria institucional que a gente tem aí com a UFSC para difundir a cultura da inovação a partir da ciência, tá certo? Então, a gente vai começar fazendo uma breve introdução da Emerge. Basicamente, por quê? Para vocês entenderem a razão de eu estar aqui hoje representando a Emerge falando sobre inovação com vocês. A Emerge é uma organização que existe desde 2017. Ela já passou por algumas mudanças em termos de foco de atuação, e essas mudanças foram muito em resultado ao aprendizado que a gente teve nesse processo de levar soluções de tech da bancada até o mercado. Então a gente sempre trabalhou com solução de base científica, nosso objetivo sempre foi ver a ciência chegando ao mercado, impactando a sociedade e a indústria, e nesse processo de 2017 para cá, a gente passou por uma fase em que o foco era ver cientista abrindo empresa, então a gente trabalhou muito forte em capacitar o cientista para criar spin-off acadêmica, mas a gente percebeu que o desafio não era necessariamente capacitar cientistas para empreender. A gente tinha um desafio muito maior de ecossistema, no sentido de que mesmo que a gente capacitasse o cientista, muitas vezes aquela solução que vinha da academia, que estava saindo da bancada e queria chegar ao mercado, faltava capital e foco de mercado. Então, as soluções de base científica, elas têm uma característica muito diferente das soluções digitais. Para as soluções digitais, a gente já tem canais de distribuição, a gente já tem investidores qualificados, a gente já tem um mercado desenvolvido, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Então, é muito mais fácil uma solução digital ir a mercado hoje em dia, porque tem todo um ecossistema que dá robustez para que ela chegue, né, ao cliente final e impacte a área em que ela vai ser aplicada. No caso da solução de base científica e tecnológica, os desafios são muito maiores. Além de você ter um desafio de mercado, que não é trivial para nenhum tipo de negócio, você tem um desafio técnico, um desafio científico a ser superado, porque muitas vezes as soluções elas são inéditas, elas trazem conhecimento novo para dentro do setor, e você validar que aquilo realmente funciona é o primeiro desafio. Depois tem um outro desafio que é pensar no modelo de negócios para conseguir levar isso a mercado. E quando a gente fala modelo de negócios aqui, ao longo da apresentação vocês vão entender que por mais que em alguns momentos pareça que a gente está falando de startup, Deep Tech, quando a gente fala Emerge, aqui dentro da Emerge, de soluções Deep Tech, a gente não está falando de startup, a gente está falando de qualquer solução que seja oriunda de pesquisa, pode ser um método, pode ser um processo, pode ser um protótipo que dá dentro da universidade e ele pode sim ir a mercado. Tem como você modelar negócio para soluções que estão na academia, que vão continuar sobre controle, sobre dentro do ambiente de pesquisa ali do pesquisador, e o pesquisador não quer ser um empreendedor. A gente entende isso também como Deep Tech, a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas assim, eu só queria dar um overview de o que a Emerge tem feito. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado principalmente capacitando pesquisadores e abrindo editais com a indústria em que a gente prospecta, a gente levanta demandas da indústria, demandas que hoje as empresas tradicionais não conseguem atender, e a gente busca essas soluções dentro da universidade, principalmente. ICTs como um todo, mas a gente trabalha muito com universidades, principalmente as federais e estaduais, que é onde a gente tem o grande volume de pesquisa. Mais de 90% da pesquisa brasileira está sendo feita dentro desses centros de formação, né? Que, além de formar os alunos, também geram todo o nosso conhecimento científico, tá? Então, dessa forma, atuando com indústria na geração de negócios e com a universidade na difusão da cultura da inovação, a gente tem tentado aí atingir esse nosso objetivo, que é levar cada vez mais ciência da bancada até o mercado. E aí, só para dar um contexto um pouco mais geral, tá, do que a gente conseguiu de portfólio de clientes e parceiros nos últimos anos, né? Esses são alguns agentes do ecossistema, vamos chamar assim, de inovação, que a gente vem trabalhando. Então, a gente tem empresas, como eu falei, a gente tem uma série de projetos que a gente faz com empresas, né, em que a gente levanta demandas e mapeia soluções na universidade, e a gente também tem as universidades, em que a gente, via parcerias e às vezes via contratação, capacita os pesquisadores e realiza programas de inovação em que a gente ajuda a estruturar ciência em linguagem de mercado, para que a gente
ajude essa ciência a sair dos muros da universidade e impactar a indústria e a sociedade, tá? Então a gente tem conseguido sucesso, a gente conseguiu encontrar um bom modelo de negócios para fazer esse trabalho super específico, que é trabalhar com Deep Tech, que é gerar negócio e difundir cultura da inovação em Deep Tech, cultura da inovação a partir da ciência, tá bom? Então, feito esse contexto, né, essa apresentação, eu acho que fica um pouco mais claro de quem é a Emerge e por que a gente está aqui falando de inovação com vocês hoje, em parceria com a UFSC. Então, a gente tem parceria com várias universidades, e a gente agradece muito esse acesso que as universidades têm nos dado aos pesquisadores para que a gente possa fazer esse nosso trabalho de difundir um pouco mais a cultura da inovação. Bom, então, como eu tinha comentado há pouco, a gente vai dividir a nossa apresentação em 4 grandes blocos, tá bom? O primeiro grande bloco é ciência e inovação, contexto geral e desafios. Então eu vou trazer alguns números sobre a nossa ciência, e ao final desse bloco eu vou interromper a apresentação, a Juliana vai poder fazer algumas considerações, e se tiver algumas perguntas a gente já pode responder. Então a gente vai ter 4 momentos aí de interação com vocês no final de cada um desses blocos, tá? Então, já avançando aqui para o primeiro, né, ciência e inovação, contexto geral e desafios, eu quero trazer um pouco para vocês um panorama, e até de uma forma um pouco provocadora, e me colocando agora também como cientista, né, já que por mais que eu atue hoje no ecossistema de inovação, ainda tenho contato com produção científica, tenho muitos amigos que estão na universidade, então a gente troca muita informação, não dá para a gente deixar de se orgulhar do Brasil em relação a publicações científicas, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem no país, seja infraestrutura, seja investimento, a gente está bem posicionado em termos de produção científica. Então, se a gente for olhar entre os 15 países que mais publicam, segundo aí os dados da OCDE, o Brasil está lá, está no meio dos 15 países que mais publicam, ok? E em termos de percentual de produção, né, percentual de publicações, a gente está ali com 2%, pode parecer pouco, mas países como Canadá, Espanha, Coreia do Sul, Itália, o próprio Japão, estão ali perto. Tem alguns países que se destacam muito, no caso dos Estados Unidos, a União Europeia, né, que é um conjunto de países, no caso, entra nesse gráfico também da OCDE, e a China. Então vamos pensar em Estados Unidos e China, eles são muito destacados, a gente entende por quê, né? A China vem num processo de transição da matriz de produção para produtos cada vez mais tecnológicos, e para a gente avançar, para a gente buscar se industrializar, para a gente se posicionar de forma competitiva no mercado, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer novas tecnologias, tecnologias nacionais. Então Brasil tem que ter suas tecnologias, a China tem que ter suas tecnologias, Estados Unidos tem que ter suas tecnologias, que vão nascer, vão atender problemas locais e muitas vezes problemas globais, né? Então, tirando esses 2 países que são muito destacados em termos de produção científica, se a gente for olhar ali, né, os outros estão ali entre 2% e 3%, até 4%, não dá para a gente ficar chateado com o potencial que o Brasil tem de produção de ciência. E esse é o primeiro dado que eu queria trazer para vocês, nesse sentido. Em termos de produção científica, a gente tem como melhorar? Sim, a gente tem muito como melhorar, mas apesar de todas as dificuldades, os pesquisadores brasileiros estão de parabéns aí em termos de volumes de publicação, e publicações extremamente relevantes em temas extremamente relevantes, tá? Então, tem alguns números aí na tela, inclusive, segundo o Saimago, a gente tem aí quase 1,5 milhão de artigos, documentos citáveis, né? Vai um pouquinho mais do que só artigos, produzidos entre 96 e 2023, tá? Bom, aí a gente falou então em produção científica. Vamos falar agora em inovação, né? Métricas de inovação. Desde que surgiu a lei da inovação em 2004, né, e com o marco legal, que é mais recente, 2016, a gente está vivendo um momento de política de incentivo à inovação nas universidades. Isso vem crescendo muito mais nos últimos anos, mas desde a lei de inovação, que estabeleceu as bases para a criação dos núcleos de inovação tecnológica, as agências de inovação, etc., as nossas universidades foram incentivadas a gerar patentes. A patente como métrica de inovação. Afinal de contas, para algo ser patenteável, ele tem que cumprir alguns requisitos. Requisitos que mostram que ele é inovador, que ele introduz algo novo do ponto de vista de mercado, né? A patente a patente ela foi regulamentada dentro da Lei de Política Industrial, né? Ela é uma ferramenta originalmente pensada para a indústria, mas é uma forma muito legal de você transformar conhecimento em um ativo gerenciável que pode ser transferido, que pode ser comercializado e que muitas vezes está no cerne ali da criação da inovação. E aí, dentro desse contexto de patente como indicador de inovação, se a gente for observar o ranking de depositantes residentes
de patente de invenção no Brasil, dentro das 20 primeiras posições, a gente tem 4 empresas privadas e o resto são só universidades. Então a gente percebe que da mesma forma como a produção científica é nas universidades, esperado, ok? A produção de inovação, se a gente for pensar que patente é um indicador de inovação, também está dentro das nossas universidades, tá certo? Então, assim, além de ser relevante em produção científica, a gente também é relevante em produção de patentes. Bom, aí é uma outra questão, a gente teria que comparar nosso volume de depósitos de patentes em relação ao mundo, e mais do que comparar o volume de depósitos, é a gente entrar um pouco no detalhe da coisa, que é, de fato, essas patentes estão sendo transferidas ou não. Porque uma coisa é o indicador, a outra coisa é o resultado. Às vezes as coisas não se conversam tão bem, tá? E aí, nesse contexto, por mais que a gente veja que as universidades brasileiras estão respondendo bem às políticas públicas de incentivo à inovação, a partir do aumento do depósito de patentes, não necessariamente isso quer dizer que a gente está numa situação boa. Então, o ano passado, saiu um relatório da CGU, né, que fez um estudo sobre a economia da inovação nas universidades federais, né, e no caso a UFSC, a UFSC, faz parte, né, das universidades federais. E aí, esse estudo da CGU ele é muito interessante porque ele é bastante provocativo também, no sentido de destacar alguns pontos que a gente, como agente do ecossistema, e aí eu tô falando todo mundo, tô falando o governo, tô falando as organizações intermediárias, como a Emerge, tô falando da indústria, tô falando da universidade. Então, agentes do ecossistema de inovação, a gente precisa olhar para esses pontos que a CGU conseguiu identificar a partir desse estudo e pensar o que a gente pode fazer para ajudar a resolver esses problemas. Então, um primeiro ponto que eles destacam é que existe um baixo índice de oferta de capacitações para docentes sobre inovação, empreendedorismo e PI. Então, a gente precisa capacitar mais pesquisadores sobre essa jornada da inovação a partir da sua produção científica. Isso que a gente está fazendo hoje faz parte, é uma ação, por exemplo, que pode ajudar nesse ponto, né? E junto com a Sinova, a gente consegue chegar até vocês para produzir esse tipo de conteúdo e para distribuir, tá? Isso é muito importante. O estudo também mostra que os pesquisadores eles têm dificuldade em compreender demandas específicas dos setores produtivos da sociedade, tá? Então, é muito comum que as pesquisas elas corram no mundo à parte. É assim que funciona a nossa ciência, né? Então, o universo ali, científico de produção, congresso, etc., ele é muito autocentrado na academia e às vezes a gente não se conecta tanto com as demandas externas dos setores produtivos da sociedade. E a gente se conectar com as demandas externas é muito importante. E ao longo dessa apresentação, eu espero que fique cada vez mais claro o quanto se conectar com o que está fora dos muros da universidade pode trazer bons materiais de pesquisa para a universidade. Pode trazer boas perguntas de pesquisa, e perguntas de pesquisa que vão continuar gerando ciência, vão continuar formando pessoas, mas podem gerar também inovação a partir de resultados intermediários dessas pesquisas. Tá? Então, a trilha da pesquisa, desculpa, a gente bateu no microfone, a trilha da pesquisa, ela não é excludente da trilha da inovação. Na verdade, dentro do mesmo laboratório você pode ter projetos de pesquisa e projetos de inovação, tá? É o que a gente gostaria de ver em todos os laboratórios do Brasil. Um outro ponto destacado pelo estudo que eu acho que vale reforçar é que aí é o gancho com o slide anterior. Existe uma baixa taxa de transferência de tecnologia da propriedade intelectual requerida pelas nossas instituições de ciência e tecnologia. Tá? Então, basicamente, a gente está depositando patente, as universidades responderam a uma política pública, mas a gente percebeu que essas patentes não estão sendo licenciadas. Então, até que ponto isso passa a ser um bom indicador de inovação se essas patentes não geram inovação? Tá? Então, é uma questão para a gente refletir e entender por que essas patentes não estão sendo licenciadas. Né? Então, é uma questão assim que acho que vale uma discussão à parte. E, por fim, um outro dado que eu acho extremamente interessante é que 47% dos pesquisadores que eles entrevistaram, né, dos dados que eles coletaram ali, gostariam de criar uma spin-off acadêmica. Ou seja, tem espaço para a gente antecipar riscos e criar condições de segurança para essas transações. Por quê? Condições de segurança? Porque é muito provável que vocês já tenham, se não pensado nisso, já tenham conversado com alguém que pensou e disse, poxa, mas será que eu posso ser sócio de uma empresa? Será que eu posso ser sócio de uma startup? O meu regime de contratação é de dedicação exclusiva. O que eu produzo é da universidade. Eu posso levar isso para fora? Eu posso criar um CNPJ para empreender em cima disso? Pode. Tem regras que descrevem como fazer isso de uma forma segura para você,
para a universidade, para todos os envolvidos, mas pode. E a gente tem que difundir mais esse conhecimento para aquele pesquisador que tem interesse de empreender a partir da sua ciência, ele possa ser parte de uma spin-off acadêmica. Ele entenda como ele pode ser parte de uma spin-off acadêmica. E eu acho que isso entra muito junto com a baixa oferta de capacitação aos docentes sobre inovação. Eu acho que tá um combo. Então, capacitar mais sobre como inovar, como empreender. São coisas diferentes. Você pode inovar sem necessariamente empreender a partir da sua ciência. E como você pode, de fato, empreender. E aí entra no detalhe da coisa, que é essa questão da spin-off acadêmica. Tá? E aí, trazendo essa introdução, esse panorama inicial, eu acho que fecha no seguinte: a gente consegue entender que o Brasil é um país criativo, se a gente for olhar alguns índices internacionais, é um país com uma produção científica bastante relevante, tá? Ele estava em 14º em 2022, ele está em 14º no ranking de 2023, ele continua mantendo essa posição aí, que é uma posição acumulada, então as medidas lá do Saimago de 1996 até 2023, se eu não me engano. Então a gente está numa posição bastante robusta em termos de produção científica. Segundo alguns estudos de empreendedorismo, o brasileiro é empreendedor, porém, se a gente vai ver na prática, o Brasil ainda não está numa boa posição em relação à inovação e competitividade, isso em termos internacionais. E a gente, como emerge, tá, junto também com opiniões de outros agentes do ecossistema, acredita que muito disso é porque a gente não consegue converter a nossa ciência em inovação e competitividade. A gente não consegue pular esse espaço que existe entre a produção científica da academia e a demanda de mercado. A gente não consegue fazer com que a nossa ciência, o nosso conhecimento seja estruturado em tecnologia, que é uma ferramenta. Então, a partir do conhecimento científico, você gera um processo, você gera um método, você gera um protótipo, e aquilo se torna uma ferramenta que pode ser aplicada para uma determinada área, que pode ser utilizada para resolver um determinado problema. Quando essa ferramenta ela resolve um problema, ela vira uma solução. Então você tem a ciência, a tecnologia e a solução. Então a gente tem muita dificuldade em fazer esse processo, de fazer a ciência evoluir, ganhar maturidade para de fato atender e endereçar um problema claro de mercado da sociedade. E aí a gente não consegue ser inovador. Tá? Então, a gente trabalha na Emerge por conta disso, e a gente está fazendo essa ação para difundir um pouco mais essa problemática e trazer para vocês um pouco sobre os caminhos para se inovar, né, para a gente tentar reduzir um pouco esse gap e fazer, de fato, com que a nossa ciência ela gere mais resultados, ela chegue mais na nossa sociedade e na nossa indústria. Tá bom? E aí eu vou trazer uma série de dados aqui para vocês, nesse bloco inicial, para contextualizar um pouco do que vem acontecendo. Tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte: beleza, a gente é um país que produz muita ciência, mas a gente não converte essa ciência em inovação. Será que a gente consegue entender um pouco mais por que isso está acontecendo? Ou criar pelo menos algumas hipóteses? Então vamos olhar dados assim desse ecossistema. Primeiro, incentivo à ciência e também à inovação. Tá? O que a gente tem de fundo, de investimento para capacitar profissionais em ciência, tecnologia e inovação e para financiar projetos de ciência, tecnologia e inovação? Basicamente, no Brasil, a gente tem 3 grandes financiadoras, que é o CNPq, a CAPES e o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O dinheiro do FNDCT, ele vai para FINEP, que é a financiadora do governo federal, ele vai para as FAPES, que são as financiadoras de pesquisa, ciência e também inovação dos governos estaduais, tá? E às vezes vai também para algumas outras áreas ali, alguns outros setores da nossa sociedade. E a gente tem visto que, apesar do nosso investimento ser baixo, tá? Eu não trouxe esse dado especificamente, mas não é muito difícil de encontrar, em relação ao percentual do PIB que a gente investe em ciência, comparado com outros países, por exemplo, Coreia, países que avançaram muito nos últimos anos, né, os tigres asiáticos, como todos, Estados Unidos, o próprio Japão, Israel, a China. A gente investe pouco do nosso PIB em ciência, mas assim, é um investimento relevante para manter a gente numa boa posição em produção científica. E esse investimento, ele passou por um rompante de crescimento ali até mais ou menos 2015. Então, ele começou a crescer ali em 2010 e em 2015 ele atingiu o seu pico. Tá? De 2015 para cá, a gente vem tendo uma queda no investimento em ciência e tecnologia no país. Tá? Isso é bem crítico, né? A gente sabe que investir em ciência e tecnologia é base para a gente ter uma indústria mais forte, para a gente ter tecnologia nacional, para a gente ser menos dependente do mercado externo também, e para a gente equilibrar a balança comercial. Eu já vou trazer esse dado para vocês. Então, a gente estava numa situação não muito positiva. No entanto, no último ano, né, 2023, a gente já tem alguns dados, a gente consegue pegar isso ali no CIOP, que é um sistema do governo federal,
de que esse investimento ele voltou a crescer. E ele cresceu principalmente por conta do descontingenciamento, ou seja, a recomposição orçamentária do FNDCT. Tá? Então o FINEP e as FAPES elas voltaram a ter recursos para financiar ciência, tecnologia e inovação. Então, se as coisas continuarem crescendo, a gente vai ter um pouco mais de, talvez, respiro para produzir ciência e inovação no país. Lembrando que tem um detalhe que eu acho que é interessante desse gráfico, que é a ciência, ela precisa de previsibilidade. Porque ciência não se faz em 1, nem 2, nem 3 anos. A ciência se faz em longo prazo. Em determinadas áreas, a gente precisa de muito mais do que talvez 10 anos para ter, de fato, algum produto chegando ao mercado, alguma tecnologia sendo maturada dentro do ambiente acadêmico, até ela poder sair da universidade. Então, a gente nota que a gente tem um comportamento nada previsível. A gente tinha que ter um pouco mais de previsibilidade na ciência. Tá? Eu falei da balança comercial, e aí eu trago esse dado, que é bastante interessante, que é a nossa balança de pagamento de royalties, a partir de propriedade intelectual, ou seja, patentes. Né? Então, o Brasil hoje, ele paga muito mais royalty do que ele recebe. Tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, é longe de ser trivial resolver qualquer um desses problemas. Tá? É mais a gente conhecer, entender que tem uma sequência de passos, tem grandes desafios a serem superados, e a gente tem que começar por uma ação específica. Né? E a gente aqui emerge, junto com as agências de inovação, junto com a UFSC, a partir aí do papel da Sinova, acredita que a inovação a partir da ciência é uma forma da gente, por exemplo, gerar mais PIs transferidas, melhorar essa balança comercial, ou seja, o Brasil ele começar a gerar mais royalties, até transferir essas patentes para o exterior, para a gente tentar equilibrar um pouco mais essa balança. E a gente sabe, eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo aqui, de que nossa balança comercial é basicamente, a gente exporta produtos de baixíssimo valor agregado e importa produtos de altíssimo valor agregado. E o valor agregado tem muito a ver, muitas vezes, com o grau de avanço tecnológico, o grau de ciência que se depositou, o tempo de desenvolvimento, o esforço que se depositou naquela tecnologia, para que ela seja uma tecnologia de valor agregado, tá bom? Então aqui é mais um dado aí para a gente ficar refletindo sobre. Um outro dado que agora eu vou trazer, que a gente está aí numa fase de preparação para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu acredito que alguns de vocês tenham participado de conferências estaduais, etc., é em relação ao papel de mestres e doutores nesse contexto de inovação a partir da ciência. Tá? Então, a produção da ciência, como eu falei, está nas nossas ICTs, principalmente nas universidades federais e estaduais, e quem faz isso são servidores, né? Servidores que são, em geral, doutores e mestres. E a gente também tem muita produção científica dentro dos programas de pós-graduação, em que nossos mestres e doutores fazem sua pesquisa e publicam artigos. E dentro desse dia a dia do laboratório, eles se envolvem em outras pesquisas e acabam também publicando artigos. Isso gera a nossa produção científica. E a gente forma mestres e doutores no país. E a gente pode dizer que profissionais de ciência, tecnologia e inovação, né, são pessoas formadas em um ambiente rico em ciência, tecnologia e inovação. As nossas universidades de pesquisa, que produzem ciência, são ambientes ricos para produzir profissionais de CTI até na graduação. Aquele aluno que teve acesso a uma iniciação científica, teve contato com algum projeto um pouco mais de base científica mesmo, ele normalmente tem uma formação legal em CTI. Mas assim, realmente, profissional de ciência, tecnologia e inovação de alto grau de qualificação são os mestres e doutores. E se a gente for olhar para a nossa quantidade de mestres e doutores por 100 mil habitantes e comparar com outros países, a gente vai perceber que a gente tem muito a fazer. Tá? Então aqui tem os dados de doutores por 100 mil habitantes, uma comparação entre 2005 e 2017. Então a gente tem feito um trabalho bastante relevante para formar mais profissionais em ciência, tecnologia e inovação, principalmente mestres e doutores. De 2005 para 2017, a gente praticamente dobrou a quantidade de mestres e doutores por 100 mil habitantes. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com outros países, né, eu vou pegar o exemplo aqui, ali vamos pegar o Reino Unido, a Espanha, estão com cerca de 40 doutores para cada 100 mil habitantes. Né? Então, às vezes, 3, 4 vezes a mais, alguns países que a gente vê aí que tem a sua ciência mais presente na indústria, porque esses mestres doutores, eles estão sendo empregados, eles estão indo para a iniciativa privada, essa ciência está sendo produzida num volume muito maior, eventualmente, etc., embora o Brasil esteja entre os 15 que produzem ciência. Então, a gente pensar até que ponto ter mais mestres doutores pode ser, talvez, um caminho para a gente diminuir aquele gap entre produção científica e inovação. Tá? Então, é uma
pergunta, na verdade, que eu trago com esse slide. Se a gente for olhar a questão de mestres, é bem diferente, tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, não sei se é Suíça, mas provavelmente a Suíça está ali no topo. A gente vai ter, por exemplo, cerca de 10 vezes mais também, tá? Em alguns países. 10 vezes mais também não, 10 vezes mais. Então, no caso de mestres, o Brasil tem 30, você vai ver países da Europa com 300 mestres por 100 mil habitantes. Então, é um número bastante diferente do que a gente tem aqui. O mestrado, ele é muito mais, aqui no Brasil, né? Tá muito mais presente, inclusive, na indústria e no exterior também, tá? A gente vai chegar nesses dados. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre emprego formal de mestres e doutores. Então, a gente tem aqui as taxas de emprego formal de mestres e doutores entre 2009 e 2017, e a gente tem aí que, em 2017, 62% dos mestres estavam em emprego formal e 72% dos doutores, tá? Esses 30% de doutores que não estão em empregos formais, cabe discussão para saber onde eles estão, ok? Muitos não estão mais na área científica, ou acabaram não continuando no país, né? Então tem toda uma discussão a partir disso. No caso dos mestres, uma parte desses mestres estão como bolsistas em programas de doutorado, tá? Mas enfim, a gente tem esse gráfico, sem gastar muita energia aqui, a gente tem visto que, independente de fatores externos, etc., a gente tem visto de 2010 e 2011 para cá uma queda na empregabilidade formal de mestres e doutores no Brasil. Tá bom? Então a gente fala aqui, vamos lá, voltando, que a gente tem pouco mestre e doutor. Ok, a gente vem formando mais a cada ano. A gente não está conseguindo absorver esses mestres e doutores. Tá? E a gente precisa de mais mestres e doutores se a gente for pensar no racional de que esses países que têm uma indústria forte, que são inovadores, que conseguem converter melhor a sua ciência em inovação, muitas vezes tem mestres e doutores envolvidos nesse processo. A gente não tem tantos mestres e doutores, a gente tem que ter mais, mas a gente não consegue absorver eles. Então a gente começa a entrar num problema ali complexo. Né? E aí digo mais, a gente pode entrar no detalhe dessa empregabilidade e a gente pode ver o seguinte, no caso da distribuição de empregados por natureza jurídica do estabelecimento. Onde estão os nossos mestres e doutores empregados? Tá bom? A maioria está na administração pública federal, no caso dos mestres e doutores, tá? Então estão trabalhando basicamente como pesquisadores em universidades federais e ICTs federais também. No caso dos mestres, em segundo lugar, vem as empresas privadas. A gente tem bastante mestre na indústria privada, tá? Então, é bastante interessante isso. Até porque, tá? Isso não está na estatística, é uma coisa que eu trago até para vocês refletirem também. Dos mestres que vocês conhecem, eu conheço muitos mestres que foram para a iniciativa privada e continuam trabalhando na iniciativa privada e fazem seu mestrado. No caso dos doutores, o doutor está full time na pesquisa, né? Então ele não está na iniciativa privada. Ele, quando está, ele acaba saindo para entrar no doutorado. Né? Então tem um comportamento um pouco diferente nesse sentido. E aí, já olhando para o doutorado, que eu acho que é o que eu queria destacar nesse slide, a gente tem apenas 7% de doutores na iniciativa privada, tá? Diferente dos mestres, são 22, doutores são 7. Então, assim, os nossos doutores, eles estão na administração pública federal e estadual, estão em entidades sem fins lucrativos, que são ICTs, né? Muitas vezes, e eles não estão na indústria. Isso mostra que a nossa indústria não inova. E por que ela não inova? Porque não tem profissionais de ciência, tecnologia e inovação, muitas vezes dentro dessas indústrias. Até porque a nossa indústria está muito distante da indústria de transformação, da indústria... tem pouca indústria, para falar a verdade, né? A gente está em outros setores, por exemplo, agronegócio, extração de minérios, etc. Tá? Então, assim, é uma outra questão aqui que eu trago para provocar vocês, para a gente poder entrar na Deep Tech. Então, para fechar esse bloco, tá? E aí a Juliana pode fazer alguns comentários, se tiver alguma dúvida a gente vai abordar. A gente tem visto que a gente tem diminuição dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas CTs nos últimos anos. A gente tem uma quantidade de mestres e doutores que é pequena em relação a de outros países, e a gente tem uma redução nas oportunidades de emprego para mestres e doutores. Tá? Isso é um problema. Eu trago a inovação não como solução, mas como uma possibilidade de ajudar a resolver alguns desses problemas. Não é de longe a bala de prata, não. Tá? Mas é uma coisa que a gente pode trabalhar. Então, na inovação, a gente tem atração de investimento público e privado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem parcerias entre empresas e ICTs, universidades, inclusive, que vai gerar demandas por mais profissionais de ciência, tecnologia e inovação. Unidade Embrapi, por exemplo, que surge a partir do laboratório, emprega muitos profissionais, mestres e doutores.
E a gente também tem uma demanda de mestres e doutores para gestão de inovação tecnológica. Então, quando a empresa começa a investir em inovação tecnológica, ela começa a criar um time de P&D, um time interno para fazer gestão disso, e a gente vê que as grandes empresas que já estão entrando nessa questão de inovação com ciência, de inovações mais robustas, normalmente empregam mestres e doutores, né? Que é aqueles 7% de doutores normalmente estão em empresas bem específicas, tá bom? Então, assim, antes de entrar na parte de conceito de inovação, eu gostaria de abrir aqui a fala para Juliana, e eu vou passar o olho aqui nas perguntas, tá bom? Enquanto a Juliana faz alguns comentários. Douglas, obrigada, né? Foi muito bom te ouvir. Acho que esclareceu bastante o pessoal aqui que está assistindo, né? E também a minha fala tem um pouco a ver com o próximo tema. E, assim, a gente percebe como o conhecimento é o principal ativo mesmo da sociedade hoje, né? Então, por isso, a universidade se destaca tanto. E aí, quando a gente vê, pela tua fala ali, eu consegui identificar a diferença, por exemplo, de invenção e inovação, né? Porque a invenção ali, ideia, o conceito resultante de pesquisa e desenvolvimento, mas ela só alcança o status de inovação quando se converte em algo socialmente útil para a sociedade, socialmente útil aí, que gere um valor para a sociedade, né? Então, essa inovação, dando aí já um spoiler, né? Não necessariamente é econômica, pode ser política, cultural, né? Isso que a gente tem falado muito aqui na UFSC, né? Esse conceito de inovação mais amplo. E aí, quando tu trouxeste o relatório aí da CGU, né? Eles abordaram ali que 69 universidades foram analisadas e 29 conseguiram estabelecer contratos de transferência de tecnologia, né? Então, da DVA e o GAP, a UFSC está, né, dentre essas 29 que fizeram contratos de transferência de tecnologia. A gente tem aí a regulamentação sobre o tema desde 2002, né? O NIT da UFSC remonta aí de 81, então a gente tem avançado no tema, mas a gente continua avançando aí, tentando trazer os aspectos mais de empreendedorismo, né? Então a gente está com alguns programas para sensibilizar, transformar e qualificar esses alunos e professores, né? Como tu comentaste também. Então a gente tem o programa Mestre Doutor Inovador, né? Que a gente tem os mestrados profissionais e doutorados profissionais, que a gente, em parceria também aí com a Sapienza, outro acordo que a gente tem, né? A gente está com essa pré-incubadora, né? Que as pesquisas aí dos mestrados profissionais e doutorados se transformem, né? Em um resultado efetivo. Então, a gente tem trabalhado nisso, tem o próprio Startup Mentoring, né? Que são mais ideias nascentes mesmo. E a gente também tem em parceria com a Academy, que faz aí sensibilização sobre as temáticas de inovação e empreendedorismo, que é realmente importante a gente conseguir levar esse tema para toda a comunidade, para a gente conseguir gerar inovação, né? Então, já passo aí, então, a palavra para ti, para tu abordar esse tema também. Perfeito. Eu achei muito importante uma fala que você trouxe, Juliana, que é a questão, a inovação, ela não se limita à inovação tecnológica, né? A gente tem todo um hall de inovações possíveis, e bem colocado que é o que a gente vai trazer agora, que é o conceito de inovação, né? Eu acho que até você vai ter condições de complementar algumas coisas, porque naturalmente a gente vai puxar um pouquinho para a parte de deep tech, então vai puxar um pouco para a parte tecnológica, mas tem a gente vai de encontro ao que você traz aqui, em relação a ter vários conceitos de inovação, e eu acho que isso é muito importante, tá? Então, novamente, eu peço para vocês confirmarem aí, Juliana, dá um oi aí se tiver em tela cheia já. Tá ok, uhum. Tá ok? Beleza, então vamos lá. Conceito de inovação, gente. Agora, a maior parte, assim, acho que volume de dados a gente já passou, a gente vai para uma coisa mais aplicada aqui, que é, de fato, entrar no conceito de Deep Tech e mais no conceito de inovação. Então, tem uma aula que eu acho muito interessante que o professor Marcelo Nakagawa dá, tá? E eu tirei esse material aí de um estudo que é o Corporate Venturing no Brasil, em que ele fala o seguinte: o que é inovação? O conceito de inovação ele não é único, e ele depende do contexto e da organização que está inovando. Tá? Além da inovação poder ocorrer em diferentes áreas, não ser só a inovação tecnológica, como a Juliana bem colocou, né, a inovação ela vai ter uma definição diferente dependendo do lugar onde você está.
A gente pode ir da base da pirâmide para o topo, do topo para a base, não importa, tá? Na verdade, essa questão de base e topo é bem discutível. A questão é o seguinte, no boteco, numa conversa informal, com amigos, etc., no seu dia a dia, qualquer novidade é uma inovação. Então, a inovação, ela pode ter esse conceito mais simples de algo novo, tá? Sem problemas, tá certo? Dentro da academia, por exemplo, dentro do doutorado, o que é um doutorado? Para o doutorado ser um doutorado, ele tem que inovar em relação àquele conhecimento que já existe naquela área. Ele tem que trazer um conhecimento novo, tá? Então, assim, eu lembro que quando eu estava na minha pós-graduação, a gente falava muito que para ser doutorado tem que ser inovador. Era um conceito de inovação válido dentro daquele contexto. Porque a inovação na ciência, se você for chegar e falar, olha só, que inovador todos esses doutorados que saíram, e leva isso para o mercado, na visão do mercado, talvez aquilo não seja inovação. E aí eu trago assim, na visão da empresa. O que vale, o que é inovação para a empresa? Para a empresa, inovação é aquilo que ela entende por inovação. Tem empresa que vai chamar de inovação, introduzir novos processos produtivos, introduzir novos produtos, introduzir novas tecnologias na cadeia produtiva. Tem empresa que vai enxergar a inovação como novos modelos de negócio, como alguma coisa que pode melhorar o marketing dela, que pode melhorar o posicionamento dela de mercado. Então, assim, cada empresa enxerga inovação de uma forma. E a gente, quando está trabalhando com inovação, tem que aprender a respeitar os vários conceitos de inovação. Vamos além. Captação de recursos de agências governamentais, editais FINEP, tá? Para inovação. No caput, no começo do edital, normalmente tem uma definição do que é cada coisa que ele vai tratar ali dentro do edital. E muitas vezes tem uma edição de inovação. Então, para inovação, isso vale para as FAPs, vale para o FINEP, vale para, enfim, vários editais. Vale como inovação aquilo que a agência definiu como inovação. Ponto. Então tem um conceito de inovação, muitas vezes específico, dentro do edital. Ok? Então, que pode ser diferente do seu conceito, do conceito de uma spin-off acadêmica, do conceito de uma empresa e por aí vai. Outro exemplo que eu acho que é muito claro pra gente é o seguinte: muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a lei do bem, lei da informática, leis de subvenções fiscais, incentivos fiscais para que a indústria invista em P&D. Dentro do escopo dessas leis, tem uma definição muito específica do que é a inovação para justificar essa subvenção fiscal. Então a inovação, ela tem vários significados, tá? E a gente tem que entender muitas vezes, quando a gente vai falar com um terceiro, falar sobre inovação, o que é inovação para ele, para que a gente consiga diminuir essa assimetria de comunicação. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Inovação é uma palavra que está sendo muito usada, ela é mandatória nas indústrias hoje, mas a sua inovação pode não ser a inovação do seu parceiro, do seu potencial parceiro, do seu cliente. Então você tem que entender, né, o que é inovação nos vários aspectos. Eu acho que talvez a Juliana tenha até algumas coisas a contribuir. Esse bloco é curtinho, então eu já abro a fala para ela. E aí, puxando essa questão de inovação, né, a Juliana trouxe até uns dados adicionais aí em relação à pesquisa da CGU. A gente também tem, teoricamente, né, já era para ter saído a versão mais recente do Formicт, né, a última, se eu não me engano, foi de 2019, com dados de 2018. Né? E aí o Formicт, ele serve para a gente ter uma ideia, ele também funciona, de certa forma, como um indicador de inovação, porque ele mapeia os contratos de transferência de tecnologia das instituições de ciência e tecnologia, tá bom? Então, a gente pode ver aqui que dentro do contexto, deixa eu só voltar aqui um detalhe, que dentro do contexto da ciência, da inovação a partir da ciência, a inovação está relacionada com a transferência de tecnologia, com a criação de spin-off acadêmica, que são meios de apoiar que a ciência se torne tecnologia e que a tecnologia se torne produto e serviço, tá bom? Aí, por isso que eu trago esse dado do Formicт, porque ele é um raio-x, tá desatualizado, deve sair logo uma versão mais atual, mas ele é um raio-x de como a gente está fazendo transferência de tecnologia, ou seja, de como a gente está pegando aquela ciência e levando a mercado. Né? E transferência de tecnologia tem várias modalidades, né? Então a gente pode até discutir mais sobre isso. Não sei se no de hoje tem tanto espaço para isso, mas talvez nos próximos, até acho que no próximo faz muito sentido quando a gente trazer cases de deep techs. A gente vai falar de deep techs que são laboratórios que estão transferindo tecnologia, né? Então, tecnologias de deep tech que estão saindo de laboratórios indo ao mercado via transferência de tecnologia, ou seja, sem empreender aquela solução. E vai falar também de cases que são, de fato, startups que estão empreendendo soluções de deep techs. E aí, nesses cases de laboratórios, a gente vai revisitar essa questão de transferência de tecnologia e modalidade de transferência de tecnologia, tá bom? Mas eu queria trazer esse raio-x do Formict só para a gente entender que, dentro desse contexto de ciência,
ciência virando inovação, uma das formas da gente ver isso é através dos contratos de transferência. E a gente tem melhorado nesse aspecto. Né? Estou ansioso pelos dados mais recentes para saber como que isso está, se manteve, se caiu, se subiu. Né? Eu acho que isso vai ser um indicador muito interessante para a gente saber onde que a gente tem que colocar esforços. E aí, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, o dia a dia da Emerge, principalmente, e do que a gente entende como levar ciência da bancada até o mercado, e do que a gente vai acabar trazendo um pouco na fala, complementado, obviamente, pela visão de inovação mais ampla também que a Juliana trouxe. Mas, assim, o que é inovação para a gente? Tá? Dentro dos nossos programas de capacitação, dentro do nosso trabalho de modelagem de negócios, inovação é quando a gente tem a invenção, o conhecimento, que isso está lá na universidade, dentro das ideias, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, através de provas de conceito, protótipo, método. Então, como essa invenção, como esse conhecimento, ele vai vivenciar uma jornada até virar impacto e faturamento. A inovação é quando esse conhecimento vira produto e serviço, quando ele vai para a prateleira. A inovação acontece nesse momento. Antes disso, você está no processo da inovação. Mas a gente pode falar que inovar é gerar produto e serviço. E quem vai fazer isso é um CNPJ. Não é a universidade que vai colocar o produto lá na prateleira. Não é o papel da universidade fazer isso. A universidade ela é importantíssima dentro do processo de inovação. No contexto de Brasil, em que o P&D é todo nas universidades, praticamente, nas ICTs, como, né, para dar uma ideia mais abrangente, está dentro das ICTs esse início do processo de inovação, essa invenção está lá, o conhecimento está lá, então faz parte. Mas quem de fato vai inovar é a empresa. E quando eu falo empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser uma startup, pode ser um spin-off. Tá? E aí a gente tem que trabalhar para que a inovação aconteça. Então, assim, entendendo a inovação como um processo de transformação, um mecanismo através do qual a invenção e o conhecimento se transformam em produto e serviço, a gente tem que ter dois elementos, pelo menos, integrados, que é a universidade e as empresas, tá bom? E aí, essa integração da universidade com a empresa se dá a partir de parceria de P&D, de prestação de serviço, de licenciamento de propriedade intelectual, de spin-off acadêmica. É muito importante a gente trabalhar e a gente pensar ações que ajudem a fazer esse link da universidade com a empresa. Porque daí a universidade vai gerar o conhecimento, vai fazer a pesquisa naquela fase inicial que o risco é muito alto, ela vai dividir risco com a empresa, as empresas podem ser parceiras nessa fase de P&D. Tá? Na fase muito inicial, dificilmente uma empresa vai apoiar, né? Tem casos e casos. Numa fase um pouco de maturidade maior, ainda não é um produto, não é um serviço, está muito longe disso, mas você já tem um pouco mais de certeza de que aquilo tem um potencial, de que aquilo já está um pouco validado, já tem uma prova de conceito. Nesse momento, talvez uma empresa pode entrar, e aí entra o P&D em parceria, e a gente já tem essa integração. Esse P&D ele vai dar maturidade para essa tecnologia até o momento que ela vai ser integrada no dia a dia da empresa, que ela vai ser integrada no processo da empresa, e aquela integração gerando resultados positivos, a empresa pode levar isso ao mercado. Ela pode usar dentro do seu próprio processo, ou ela pode transformar aquilo num produto e fornecer para terceiros. Tá? E aí a gente tem, de fato, a inovação acontecendo. E aí a gente percebe que é um trabalho conjunto da universidade e da empresa, mas não apenas. E aí, a partir desse conceito, então, a gente vai... Quando eu falo inovação, exceto quando eu der um contexto diferente, eu vou estar falando muito sobre esse processo, tá? Esse mecanismo, esse processo de transformação de conhecimento em faturamento, basicamente. E aí, eu falei da universidade e da empresa, mas a gente tem um modelo muito interessante, que é o da tripla hélice, ou a hélice tríplice, em que o governo tem que estar junto. Por quê? Para a gente começar a ter inovação de fato, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de política pública, a gente precisa de investimento, a gente tem que investir na geração de projetos de inovação, a gente tem que investir na criação de startups, a gente tem que investir para que a indústria possa gastar energia, possa gastar pessoas, possa gastar recursos para inovar, para pegar esse conhecimento que tem alto risco, que está na universidade, trabalhar junto com a universidade e levar ao mercado. E o governo ele incentiva a pesquisa, e a pesquisa é o que gera muitas vezes as ideias, é a pesquisa que gera as invenções, que eventualmente são, em alguns casos, a base das inovações. Aquelas que de fato forem chegar ao mercado, elas muitas vezes surgiram de uma invenção ou de um conhecimento desenvolvido dentro da universidade. Então a hélice tríplice, ela fala sobre isso, de como governo, universidade e indústria têm que trabalhar em conjunto para gerar inovação. E, em especial, quem vai colocar a mão na massa é a universidade e a indústria, que de fato vai fazer o P&D, que vai vencer os desafios de entender qual o problema que aquilo resolve, de adaptar aquela solução, de testar, de validar, e aí
a universidade principalmente nessa fase de validação, de teste, de pesquisa, de experimento, e a indústria principalmente na questão de mercado, que é entender qual a melhor forma de levar isso para a prateleira. Né? Indústria, eu falo empresas. E a startup ela é um cara especial aqui nesse processo. Né? A spin-off acadêmica, que é a startup, que surge a partir do conhecimento científico, muitas vezes de egressos de programas de pós-graduação, graduação, que estão incubados no parque tecnológico, na incubadora, né? Eles também estão dentro desse processo aí, mas eles não aparecem explicitamente porque startup é um caso à parte. Né? E aí eu fecho esse bloco, tá? É mais curtinho esse, e vou parar de compartilhar, que eu acho que a Juliana tem contribuições e vocês também devem ter dúvidas. Eu vou dar uma olhada nos comentários enquanto isso. Juliana, fica à vontade. Então, Douglas, na verdade, não tenho muito a compartilhar, vai ser rápido também para a gente já passar para o próximo tópico aí, que é o nosso principal, né? Mas a inovação a gente entende mesmo como a invenção, né, que gera valor, quando gera valor para alguém, né? Então, a inovação é algo novo ou significativamente melhorado, né, como tu comentasse ali também, que gere valor para alguém. Então, esse é o entendimento da inovação. No contexto aqui da Deep Tech, a gente pode até entender que sim, vai gerar ali, como tu falasse, um faturamento, mas não necessariamente toda inovação precisa ter uma nota fiscal, né? A gente entende que não é nesse caso. Então, por isso que acho que quando tu falares um pouquinho mais de Deep Techs, a gente vai entender um pouco mais a relação, porque aí a gente entende a hélice tripla, né? Então, eu consigo visualizar bem esse conceito, hoje está muito difundido, né? E, por exemplo, nos editais da FINEP, né? Os editais da FINEP, às vezes, pedem para as empresas terem alguma relação com a universidade para conseguir o fomento aí do governo. Exato. Então, acho isso muito legal, esse apoio aí, e essa visão, né, da importância da universidade para gerar inovação, né? Então, acho que tu pode já comentar sobre Deep Techs para a gente encaminhar. Então, vamos mais uma vez aqui compartilhar a tela. E vamos lá. Tudo ok? Tá aparecendo? Ok. Obrigado, Juliana. Então vamos lá, conceito de Deep Tech, gente. Dado que a gente fez essa base, né? Falou sobre potencial, falou sobre mercado, falou sobre publicação científica, né? Mercado que eu digo é patente, que, enfim, todos os dados que a gente trouxe aí de fundamento. E eu acho que a partir disso já vai ficar um pouco mais fácil da gente entender o que é uma Deep Tech. E assim, longe de qualquer definição escrita em pedra, não é isso que a gente busca. É um entendimento mais amplo do que são Deep Techs. Vamos começar então pelas definições. Então vamos lá. A definição mais breve aqui, tá? Que a gente tem é: Deep Techs são empresas fundadas em uma descoberta científica ou verdadeira inovação tecnológica. Então essa é uma definição muito simples, muito objetiva, que é basicamente isso que ela diz. Então é qualquer empresa, ou seja, uma startup ou uma empresa, né? Muitas vezes começa como uma startup, que criou um produto ou um serviço a partir de uma descoberta científica ou de uma inovação tecnológica, tá certo? Outra definição que a gente tem aqui é o seguinte: para que uma startup seja uma Deep Tech, deve haver risco científico, por exemplo, ou de engenharia, em fazer com que a ideia realmente funcione. Supondo que funcione, risco em provar a demanda de mercado por esse produto. Se não tem ambos, não estamos falando de Deep Tech. A gente gosta desse conceito, tá bom? Que até está ilustrado nesse gráfico aí, em que a gente tem o risco de mercado versus o risco de P&D. A gente entende Deep Tech, muitas vezes, uma das formas de definir como aquela solução, aquela tecnologia, enfim, aquele método que você tem um risco de P&D, que tem que ser superado, aliado a um risco de mercado. Então a gente está falando da Deep Tech aqui já num contexto muito mais de startup, que é de onde veio o termo originalmente, né? Então você vai ver muito no início, quando você começar a falar sobre Deep Tech, que parece que são startups de base científica, etc, e é apenas isso, mas a gente, como Emerge, não entende como sendo só isso, tá? E a gente vai ficar claro isso aqui a partir do próximo slide, praticamente. Uma outra definição interessante é essa aqui. Deep Tech é um grupo de tecnologias emergentes baseadas em descobertas científicas ou inovações significativas de engenharia, oferecendo um avanço substancial em relação a tecnologias estabelecidas e buscando enfrentar alguns dos desafios fundamentais do mundo. Então, assim, vocês vão ver muitas vezes a Deep Tech associada a hard sciences, né? Então, as ciências duras. Não necessariamente ela se limita a isso. O conceito é bem mais amplo. Ele vem ganhando amplitude com os anos. Ele foi cunhado em 2014. Aquela primeira é quando surgiu a primeira vez. E ele vem evoluindo bastante.
tá? E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar nessa definição é o seguinte, fala sobre desafios fundamentais do mundo. A gente costuma falar de que Deep Tech são aquelas soluções que são globais, que atacam os grandes problemas da humanidade, tá? Isso também é uma forma de restringir e é discutível esse conceito. Mas assim, só voltando para o quadrinho, então a gente tem risco de mercado, tá? Vamos dizer que não tem risco de P&D nenhum, e nem risco de mercado nenhum, você tem uma startup cópia. Então, hoje em dia, por exemplo, na área digital, tem muita startup cópia surgindo. E elas entram no mercado, faturam, super mérito aí de quem está trabalhando, está empreendendo nessa agenda. Acho que um ponto muito importante a deixar claro aqui é que não há demérito nenhum em empreendimento ser de base científica ou não. Todos os empreendimentos são válidos e têm desafios gigantes, independente da sua particularidade. Mas assim, quando você não tem um risco de P&D, ou seja, você está usando tecnologias que já estão estabelecidas, ferramentas que já estão no mercado, mas você tem um risco de mercado, então você tem que pensar num modelo de negócios novo, uma coisa diferente, você tem as startups inovadoras. E Uber, por exemplo, tá? Para dar um exemplo mais prático. Ele modificou a forma como a gente interage com motoristas, né? No caso, a ideia do táxi, né? Mobilidade urbana. Então, um exemplo aí, né? Os bancos digitais, etc., estão aí. Então, eles criaram modelos de negócios novos para soluções que já estavam bem estabelecidas. Quando a gente tem, no caso, um baixíssimo risco de mercado, retiro o que eu disse, um baixo risco de mercado, mas um alto risco de P&D, normalmente você tem as biotechs. Por que biotech não tem tanto risco de mercado? Porque para os mercados, principalmente no hemisfério norte, já se entende que biotech é a nova onda, é a nova bola dos investidores. Então, o digital já é padrão, já todo mundo tem que se digitalizar, os SaaS, que são esses serviços por software, etc., já está batido, tem muita oportunidade para empreender aí ainda, mas assim, está virando commodity. Aplicativo já é visto quase como commodity por alguns formadores de opinião da área. Biotecnologia, as biotechs que aplicam normalmente biotecnologia para várias áreas, tá? Não necessariamente só para a área de saúde, elas são a grande bola da vez. Os investimentos estão crescendo em biotech nos últimos anos. E aí por isso que a gente fala que tem um risco baixo de mercado, porque já está estabelecido que é um modelo que dá dinheiro para o investidor, que atinge mercado, que impacta pessoas, que é positivo para a indústria, para as empresas. Então é por isso que a gente fala que o risco de mercado é menor, mas o risco de P&D é muito grande. Demora-se muitos anos para você colocar uma solução biotech no mercado. Tá? E aí a Deep Tech está com as duas grandes dificuldades. Ela, além de ter um tempo de desenvolvimento muito longo, ela também tem um risco de mercado muito longo porque ela é muito inédita, ou ela disrupta muito o mercado, então é difícil pensar num modelo que ela encaixe, sem destruir o processo que já existe, etc. Tá? Mas tem um conceito que eu acho que é mais legal de todos, que ele quebra todas as barreiras, porque ele é mais subjetivo, tá bom? Que eu acho que vai facilitar para a gente entender o que é Deep Tech aqui na nossa visão. Deep Tech, e aqui está traduzido literalmente desse artigo, tá? Do Siegel e do Krishna. É uma tecnologia profunda, ou seja, Deep Tech, né? Uma Deep Tech era impossível ontem, é pouco viável hoje e rapidamente se tornará tão difundida e impactante que será difícil lembrar a vida sem ela. As soluções Deep Tech são reimaginações de competências fundamentais, ou seja, base científica, que são fiéis a problemas ou oportunidades reais e significativos e não uma disciplina. O que ele quer dizer com essa frase? A tradução está literal, então está um pouco ruim. Eu não quis, né, fugir muito do que estava escrito no artigo, acho que vale a pena até dar uma olhada, né? Foi uma carta aberta, na verdade, que foi publicada. Então, aqui ele captura duas coisas. A primeira que são soluções de base científica. Segundo, elas têm que estar orientadas a um problema claro, problema de mercado, muitas vezes, ou um problema da sociedade como um todo, e elas envolvem aplicar competências fundamentais, ou seja, ciência, em desafios reais de mercado, da sociedade, e não aplicar ciência em uma disciplina. É isso que eles querem dizer com a frase deles. Mas eu gosto muito da parte de cima, que era impossível ontem, é pouco viável hoje, ou seja, é difícil ainda hoje de colocar, ou seja, tem um desafio científico e tecnológico muito grande a ser superado, mas depois que ela chegar ao mercado, ela vai mudar a vida de uma forma que a gente nem vai lembrar de como era a vida sem ela, tá? E aí, uma das definições, ela falava na palavra engenharia, né? É muito comum quando a gente vai falar em Deep Tech, que o pessoal venha meio que com uma listinha de áreas que são Deep Techs, tá bom? Vocês vão ver isso com muita frequência. É válido? É válido, mas não é só nessas áreas que a gente vai ter Deep Techs, que são muitas, por sinal, né? Eu não vou listar todas, porque acho que o objetivo aqui não é esse, o material
vai ficar gravado, depois eventualmente dá até para compartilhar com vocês. Qualquer conhecimento científico de qualquer área que se aplique à resolução de um problema, tá? Um problema real, é uma Deep Tech. Ponto. Hoje a gente está falando muito em inteligência artificial, que na década de 90, até antes, era pesquisa bruta dentro das universidades. Né? Hoje elas viraram ferramentas, estão sendo super utilizadas, e além disso, está se avançando muito pesquisa também, a partir do que a gente já tinha de conhecimento. Então é uma área quente, como você falou em inteligência artificial, você vai falar talvez em Deep Tech, nanotecnologia, você vai falar em Deep Tech, biotecnologia, você vai falar em Deep Tech, área aeroespacial, área de robótica, química, novos materiais, está muito associada a Deep Tech, naturalmente pela área, mas a gente não precisa se limitar a isso, tá? Daqui 5 anos vai ter uma área nova aí que ninguém estava prevendo, porque Deep Tech é assim, ela vem quando você nem percebe, ela tá lá. Então a gente tem que entender que o nosso conhecimento científico é um ativo gigantesco se ele tiver orientado à resolução de um grande problema. Então as Deep Techs são isso, são conhecimentos científicos orientados à resolução de grandes problemas, tá bom? Então, expandindo aqui o conceito e quebrando um pouco, às vezes, desse conhecimento que fica um pouco estabelecido de que Deep Tech tem que ser uma área específica. Não precisa. Hoje tem algumas áreas que são principais setores em que Deep Tech estão surgindo, mas não vai ser assim no ano que vem, daqui 2, 3, 5 anos, isso vai mudar, tá bom? É um processo bem dinâmico. E aí, para falar desse dinamismo e para trazer um pouco mais de racional, de você entender se você tem uma Deep Tech ou não, e expandir o conceito, pensando no conceito de Deep Tech que a gente traz aqui na Emerge, que não é só a startup que desenvolve soluções a partir da ciência, mas também o laboratório que tem uma ciência que pode resolver problema. Eu vou trazer o caso do Pasteur, né? O Pasteur, conhecido, não precisa de apresentações aí, né? Trabalhou aí em várias áreas, alimentos, trouxe inovações na área de doenças infecciosas, a questão das vacinas, por exemplo. E aí, pensa no Pasteur e pensa em você hoje, fazendo sua pesquisa, e você tem o seguinte, você tem pesquisa aplicada, que pensa nas considerações de uso, você tem pesquisa básica, que busca o entendimento, tá? Parece que são coisas que andam na direção oposta, principalmente se você for falar em inovação, para trazer mais um contexto, pensa o seguinte, poxa, eu tenho que resolver um problema, mas resolver o problema talvez foge muito da minha pesquisa, seja ela básica ou aplicada. Onde que entra isso? Né? Como que a gente faz essas coisas que andam em direções distintas, elas encontrarem uma coexistência? Então, se você pegar a busca pelo entendimento, virar aqui e criar um eixo, né, com 4 quadrantes, você vai entender como a busca pelo entendimento casa com as considerações de uso. E aí você tem o famoso quadrante de Pasteur. Né? O que é o quadrante de Pasteur? É quando você faz pesquisa, ou seja, você busca o entendimento pensando numa aplicação. Tá? O Pasteur, as pesquisas dele foram muito aplicadas na área alimentícia. Ele visitava indústrias, ele entendia os problemas, ele fazia pesquisa, ele avançava no conhecimento. Então surgiu daí, por exemplo, a pasteurização. Né? Em relação a vacinas, o Pasteur também foi pioneiro na questão de vacinas. Então entender, avançar, pesquisar, fazer teste para resolver um problema, que eram as doenças que não dava para resolver, não tinha tratamento. Então, como que a gente pode evitar? Ele nem sabia direito na época que ele estava fazendo, é até legal a história do Pasteur, se vocês quiserem ver mais a fundo, né? Mas é muito rico você entender como o Pasteur, lá atrás, ele estava olhando para considerações de uso junto com a busca do entendimento. Então, as perguntas do dia a dia da população, da sociedade, das empresas que existiam na época, da indústria que estava nascendo, ela orientava a busca pelo entendimento, a busca pelo conhecimento. A gente tem outros quadrantes aí, eu não vou gastar muita energia por conta do nosso tempo, tá? Mas vale a pena fazer essa reflexão. Quadrante de Pasteur e Deep Tech tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. É a busca por considerações de uso ao mesmo tempo que você avança no conhecimento científico, tá? E aí, vamos lá. Trazendo o nosso conceito expandido de Deep Tech aqui. Então, Deep Techs não são apenas empreendimentos na visão da Emerge, a gente trabalha dessa forma. E outros agentes do ecossistema também trabalham assim. Não são apenas empreendimentos que buscam gerar produtos e serviços a partir do conhecimento da ciência. Tá? Qualquer metodologia, processo, protótipo que resolva um problema, mesmo que esteja em um laboratório de um centro de pesquisa, também é uma Deep Tech. E isso pode ir a mercado a partir de vários mecanismos. Licenciamento dessa tecnologia, prestação de serviço, P&D em parceria. Então, Deep Tech está no laboratório da startup, de base tecnológica, que muitas vezes é o próprio laboratório da academia, e está no laboratório da academia. Então, onde a gente encontra Deep Tech, a gente encontra na academia e nas startups. Tá? Principalmente, a gente trabalha muito forte com a academia. Quando a gente lança, por exemplo, editais com a indústria, a gente prospecta na academia soluções Deep Tech, e tem muita. Tem muita. É um celeiro de solução Deep Tech. A questão é como a gente leva essas soluções a mercado, tá bom? E aí, para fechar esse bloco,
E eu acho que vale aí algumas discussões, até queria ouvir o que a Juliana tem de conceito, né? Quais são algumas tecnologias, tá? Isso aqui cabe discussão, cabe crítica, tô levantando essa bola aí com vocês, que já foram deep techs, tá bom? Então eu trouxe algumas, tá? Passando rapidamente, sem entrar em muitos méritos, em muitos detalhes. Internet nasceu num ambiente de pesquisa, ninguém imaginava, ninguém achava que precisava dela, e olha o que é o nosso mundo hoje graças a ela. Entra muito naquele conceito que eu falei que eu gosto, que é uma coisa que não se imaginava, depois mesmo é difícil de tornar viável no dia a dia. Então, o começo da internet foi muito difícil, né? E hoje em dia é natural pra gente, é básico, subsistência praticamente. O GPS entra um pouco junto, né, nessa questão de mobilidade. Hoje nossa solução de mobilidade tem muito a ver com o GPS. O GPS é uma tecnologia super robusta, que tem a ver com toda a questão aeroespacial, dados, etc. Então, telecomunicações é um negócio maluco se você for olhar ali nas origens do GPS. E hoje está no nosso dia a dia e está nos nossos dispositivos, na nossa mão, no nosso bolso, tá? Aviação também, o começo da aviação foi super complexo, super caótico, né? E até hoje a aviação também é uma área que tem muito desenvolvimento tecnológico, mas assim, a aviação no nosso dia a dia, a gente já pode considerar que hoje é uma, não vou chamar de ferramenta, eu acho que não é o termo adequado, mas assim, tá presente, a gente usa, a gente tem confiança, a gente sabe mais ou menos como opera, etc. Mas já foi assim, um bicho de 7 cabeças, tá? Colocar toneladas no ar não é nada trivial e demandou muita pesquisa. Vacinas idem. Vacinas. Hoje a gente tem uma série de vacinas bem estabelecidas, a gente tem um processo muito conhecido para produzir vacina, e a gente está avançando também em novos tipos de vacina, com as vacinas de microRNA, né, também. Então já foi Deep Tech, né? Vai voltar a ser, né? Por exemplo, a gente tem aí a vacina da Covid, que foi com microRNA, que é uma nova onda de vacinas. Raio-X, radiação ionizante para fazer imagem médica. O tanto de pesquisa, e inclusive pessoas que ficaram doentes por conta disso, tem história sobre isso, que se fez sobre radiação, pesquisa científica robusta para chegar hoje nas aplicações que a gente tem, foi gigante. O motor a combustão, se pensar o poder que o motor a combustão tem e o quão trivial é pra gente hoje, e não é nada trivial construir uma coisa dessa, teve muita pesquisa, muita pessoa envolvida para fazer isso, computação idem e a própria energia elétrica. Hoje a gente não vive sem energia elétrica, mas assim, não existe trivialidade em energia elétrica, em linha de transmissão, em transformadores, em eletrônica, e tudo que a gente faz aí para levar energia para os vários cantos do mundo, hoje é básico, mas já foi objeto de muita, muita, muita pesquisa. E muitos desses ainda são objetos de pesquisa, tá? Então, antes de entrar no último tópico, que é bem breve, inclusive, queria abrir aqui para vocês e ouvir um pouco da Juliana sobre o conceito de Deep Tech dela, até se ela concorda com algumas coisas que a gente trouxe, e se tem algo a complementar. Douglas, eu sou aprendiz aqui. A gente está aqui te ouvindo, mas sim, eu acho que é importante destacar, né? Então, que Deep Tech ali está direcionada para resolver um grande problema real, né? E eu acho que esse grande está relacionado aí à demanda de alta pesquisa. Então, tu vai resolver esse problema somente com muita pesquisa. E aí, é Deep Tech, né? E aí, quando tu trouxeste ali o quadrante, deu para a gente entender um pouquinho, e trouxesse ali os exemplos, me veio, assim, o conceito de inovação radical, né? Então, acho que a Deep Tech está ligada, então, à inovação radical, que é a incorporação de uma nova tecnologia e que resulta numa nova infraestrutura de mercado. E gera descontinuidade, né? Tanto no nível macro, que é no nível organizacional, quanto no micro, para os usuários. Então, acredito, para trazer aqui para a discussão, né, do chat, não sei se alguém também quer contribuir, eu acho que então, essa Deep Tech está relacionada à inovação radical, até pelos exemplos aí que trouxeste. Acho muito bem colocado esse ponto que você trouxe da inovação radical. É isso mesmo. Inclusive, até por conta disso que os riscos de mercado são tão grandes. Porque ela muitas vezes vem para disruptar um mercado, ela não se encaixa no processo, ela não é incremental. Então, ela às vezes exige a destruição de toda uma cadeia produtiva para ser aplicada. E aí é por isso que é tão difícil. Então, assim, você tem desafios grandes de ciência, de pesquisa, né, de validação, e você também tem todo um desafio de mercado. Então, você tem que justificar muito bem que vale a pena muitas vezes destruir aquilo tudo que existe, né, para você começar um novo processo.
mas quando isso acontece, muda a vida de todo mundo. Então, eu acho que, assim, esse ponto que eu queria chegar, mais do que a gente ler uma definição que está escrito lá engenharia, e você pensa, poxa, não é para mim, eu sou de linguística, eu sou de biológicas, mas o que se apegar a isso, eu acho que o principal objetivo dessa fala, de trazer todo esse embasamento inicial, etc., é despertar essa visão de, entendi, então esse conceito amplo de Deep Tech, primeiro, não é só startup, segundo, não é só aquelas áreas que estão listadas, que a gente vê em muitos sites que falam sobre Deep Tech, então eu acho que a Juliana trouxe uma perspectiva muito legal, assim, a inovação radical, muitas vezes, ela tá ali um passo para ser uma Deep Tech, é só uma questão de pensar um pouco, porque normalmente ela vem de um conhecimento muito robusto, e ela entra no mercado novo, é um processo que não está sendo utilizado. Então, acho que foi bem legal esse ponto, viu, Juliana? Obrigado aí. Então, para finalizar, gente, não falta muito, a gente também já está chegando aqui no nosso limite de tempo, mas mandem perguntas, tá? Façam considerações, a gente consegue jogar aqui na tela as considerações de vocês. Eu estou passando o olho aqui nos comentários, tá? Então, eu vi que a Juliana respondeu algumas pessoas já, inclusive, mas mandem mais perguntas aí, a gente vai para o bloco final aqui de conteúdo, e ele é bem breve. Então, deixa eu só compartilhar novamente. Vamos lá. Acho que foi. Imagino que sim, né? Sim. Vamos lá. Obrigado, Juliana. Então, esse finalzinho, gente, é mais para fechar. Assim, eu acho que o foco é entender esse conceito de Deep Tech, tá? E, assim, internalizar ele de uma forma mais ampla do que é, né? Isso eu acho que a gente gastou bastante energia aqui com alguns exemplos, etc. Espero que tenha ficado claro. E aí, dado que a gente entende o que é Deep Tech, a Deep Tech e a inovação, elas estão juntas, mas elas são coisas diferentes. Então, como a partir da Deep Tech, seja ela uma solução que está na academia, seja uma startup que está com uma solução Deep Tech, ela vira inovação, tá? Então, eu quero trazer um pouco dessa visão. Então, vamos lá. A Deep Tech pode estar na startup, então na universidade. Então, ela pode ser uma tecnologia, um método, um protótipo dentro de um laboratório de uma ICT, tá? De uma universidade, uma ICT, tá? Então, e aí, como que você faz para essa tecnologia chegar ao mercado? Tem várias formas. Eu listei aqui 4. Prestação de serviço, você se conecta com o mercado e gera valor a partir daquela tecnologia Deep Tech. Você pode fazer uma parceria de P&D, então você pode ajudar uma empresa a desenvolver uma tecnologia a partir dessa solução Deep Tech que você tem dentro do laboratório, tá? E aí muitas vezes isso pode gerar uma patente, etc, que inclusive quando é um P&D em conjunto com um parceiro externo, é muito mais fácil licenciar essa patente depois, né? Gerar a patente e licenciar, porque ela já nasce amarrada num problema de mercado, num problema real da indústria, tá? Mas mesmo quando não tem esse P&D em parceria, existe a possibilidade também de patentear essa solução, essa ideia, né? Essa tecnologia, esse método, etc. Ideia não, tem que ser assim, não vou entrar no mérito de patente, mas não dá para patentear uma ideia, você tem que ter uma coisa um pouco mais robusta. Mas enfim, você pode patentear e licenciar a tecnologia. E aí, quando você patenteia e licencia, você não está empreendendo a partir daquela solução. Quem vai empreender a partir daquela solução é quem licenciou. E aí você vai receber royalties. No caso, a universidade vai receber royalties. Então, isso é uma forma da Deep Tech que está na universidade gerar valor para o mercado. E tem a transferência de know-how, que é super interessante de se fazer, que é quando você tem um processo, etc., um método, alguma coisa que o grupo de pesquisa tem bastante expertise naquilo, e aquilo não é uma patente, mas é um conhecimento. E é passível de proteção e transferência. Você pode fazer um contrato com uma empresa para transferir esse conhecimento para a empresa se ela quiser aprender aquela metodologia, aquele processo. A gente tem alguns cases de transferência de know-how de algumas universidades que a gente trabalha e é muito legal pensar nisso. Então, quando a Deep Tech é uma tecnologia, um método, um protótipo da ICT, que está dentro do laboratório, da universidade, etc., tem alguns mecanismos para levar ela a mercado e transformar em inovação, né? Naquele contexto de inovação lá de trás, que é quando você gera faturamento, você gera impacto no mercado, na sociedade. Agora, falando na startup, o que é a Deep Tech dentro da startup? É a solução também. Não foge muito. E a startup de base científica, ela tem laboratório, ela faz pesquisa. Então, é bem parecido aqui, né? Então, a Deep Tech é uma solução para um problema de mercado. A diferença, às vezes, é o seguinte, é que dentro da universidade, muitas vezes, até você fazer um trabalho de entender o problema, onde aquilo pode ser aplicado, para montar uma trilha de prestação de serviço, encontrar um parceiro de P&D, às vezes aquilo não está tão endereçado a uma problemática. No caso da startup, tem que estar, porque a startup, se não tiver um problema claro, ela não vai conseguir faturar, ela não vai conseguir crescer. Então, o que é a startup? Como a startup pega essa solução de Deep Tech e leva
a mercado para tornar inovação. Então ela vai ter que buscar um modelo de negócio para gerar valor a partir daquela solução. Então ela vai vender ou prestar serviço a partir daquela solução. Ela pode também fazer parceria de P&D, mas aí no caso muitas vezes o interesse é acessar mercado, é o parceiro ajudar ela a ter canal de venda, a exportar o produto, etc. Então não necessariamente o parceiro industrial ele vai ajudar ela no P&D. O P&D é responsabilidade da startup, muitas vezes em parceria até com a universidade, só que essa parceria de P&D, né, porque está numa fase de desenvolvimento, ela é mais pensando no que a indústria pode ajudar, muitas vezes na questão de negócio para aquela tecnologia chegar ao mercado. Dentro da startup também pode gerar patente e licenciar patente, tem alguns modelos, no Brasil é muito difícil ainda algum case que funcione assim. Na área de fármacos é bem comum, em que você pesquisa, patenteia e licencia a patente, e aí um terceiro que vai colocar isso no mercado. Tá? Ou a startup pode crescer e ser adquirida por uma grande empresa, ou ela pode se tornar uma grande empresa. Então, isso tudo é a partir de uma solução de base científica que ela está trabalhando, tá bom? E aí, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que é esse diagrama um tanto quanto complexo, é o seguinte: pensando na relação universidade, empresa e startup, tá? E pensando na Deep Tech dentro de cada um desses elementos. Como que da universidade, que tem uma tecnologia, um método, um processo, ou seja, uma solução de Deep Tech, você pode gerar uma startup através da spin-off acadêmica. Como que a startup pode se relacionar com a indústria? Ela pode licenciar a inovação para a empresa. Então, ela pode, inclusive, a universidade pode licenciar para a startup pode continuar o desenvolvimento, pode ser gerada uma nova patente, pode, enfim, avançar naquele conhecimento, ou a partir daquele conhecimento ela gera um outro produto, gera uma outra patente e licencia para a empresa. Então tem essa relação. Outra possibilidade é quando a própria universidade, ela diretamente licencia para a empresa. Então tem a patente da universidade, ela licencia para a empresa vai colocar no mercado, tá? Então, como que chega no mercado? Beleza, vamos lá. Como que a universidade faz alguma coisa chegar no mercado? Desenvolve em conjunto com a empresa, tá bom? E aí a empresa leva para o mercado. A universidade não tem papel de vender produto, prestar prestação de serviço para o consumidor final. Ela pode prestar serviço de P&D para a indústria, como a gente já comentou, tá? Então, é muito incomum essa setinha aqui da universidade levando a mercado quase nunca acontece, e por mais pareça uma seta que a universidade leva a mercado, tem um bloquinho oculto aqui no meio, que é uma empresa que vai fazer isso, tá bom? Em alguns casos, para prestação de serviço, etc., entram fundações de apoio, tem outros agentes que permitem aí que as soluções da universidade cheguem ao mercado, tem o licenciamento que a gente já falou, etc. Mas assim, descendo um pouquinho, né, pensando na startup que tem uma tecnologia Deep Tech, o que ela faz? Ela desenvolve e leva ao mercado, então ela pode vender, prestar serviço, etc., tarará, tarará, tarará. Então a própria startup coloca esse produto no mercado. E a grande empresa que tem uma Deep Tech, dificilmente foi ela que desenvolveu isso, ou ela adquiriu de uma startup, ou ela licenciou de uma universidade, essa grande empresa vai, leva e coloca no mercado. Então aquele caminho de cima pensando na empresa é meio que esse caminho de baixo, que a universidade licencia para a empresa e a empresa leva ao mercado, tá? Então eu só queria passar por esse último slide aqui para fechar esse bloco que eu falei que era bem breve, para dizer o seguinte, só para dar um fechamento nessa questão. As Deep Techs, né, no nosso conceito, o que é Deep Tech, tá? Inicialmente surgiu como algo relacionado a startups. Isso cresceu. A gente entende hoje Deep Tech como soluções de base científica com potencial de gerar inovações disruptivas, tá? Inovações radicais que podem mudar mercados. E essas soluções elas estão dentro da universidade, estão dentro de startups que muitas vezes são spin-offs acadêmicas da universidade, tá certo? E como essa solução Deep Tech, então assim, a solução Deep Tech chega ao mercado, tem várias formas, e aqui tem alguns modelos, aqui tem uma outra forma de apresentar isso, tá? Então, por que Deep Techs? O que são Deep Techs? O que são soluções Deep Techs? Então, eu acho que a gente passou por esses pontos, e o que eu queria só deixar claro nesse final é o seguinte: como uma solução Deep Tech, ou seja, Deep Tech não é necessariamente uma coisa que está no mercado, ela é parte desse processo de inovação. Então, como que a Deep Tech, seja ela na universidade, estando ela na universidade ou na startup, chega a mercado, tá? Então, isso eu acho que fecha um pouquinho da gente entender, tá bom, eu já tinha entendido mais ou menos o que é Deep Tech, em termos de características, etc., de desafios, de mercado tecnológico, ok, tá, mas a Deep Tech ela já está no mercado, ela é uma coisa que vai ao mercado, então eu acho que esse finalzinho é mais para fechar essa compreensão, tá? De que quando a gente fala de Deep Tech, a gente está falando de
tecnologia, a gente está falando de protótipo, a gente está falando de método, e essas tecnologias, protótipos, métodos estão ou no laboratório da universidade ou dentro de uma startup. E aí, essa tecnologia ir a mercado é um outro processo, e essa ida da Deep Tech a mercado é a inovação, que volta lá naquele começo que eu falei, universidade integrada com a indústria, gera a invenção até a inovação. A Deep Tech é uma invenção particular, e ela passa pelo mesmo processo para virar inovação, tá bom? Então, termino aqui o conteúdo que eu tinha trazido para esse primeiro webinar, e se tiver mais alguma pergunta, alguma consideração, Juliana, fica à vontade, pessoal do chat, por favor. Douglas, na verdade, só tenho a agradecer, né? O pessoal do chat está elogiando aqui a tua apresentação, Obrigado, foi pessoal. realmente muito clara, muito obrigada, já reitero a importância dessa parceria com a Emerge aqui para a UFSC, né? Eu acho que no próximo webinar a gente vai conseguir tocar um pouquinho mais nesses últimos pontos, né? Pelos cases que vão ser trazidos. E também, no último webinar, a gente vai abordar aqui os caminhos na UFSC, né? Exato. Então, só agradecer mesmo. No dia 21 de maio a gente se encontra aqui novamente. Espero que a gente tenha trazido esse tema aí para o público de forma clara, que eles tenham entendido. A Sinova aí continua à disposição, né? A Sinova Community aí da UFSC, que faz aí a gestão da propriedade intelectual, faz também a questão de transferência de tecnologia. Então, é muito importante que a comunidade universitária entenda todos os aspectos que a gente precisa trabalhar para gerar inovação, né? Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha também contribuído aí para vocês. Obrigado, Juliana. Acho que sua fala fecha bem aí. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, é que a comunidade entenda um pouco mais sobre esse processo, né? E a partir desse entendimento inicial, busque a Sinova, tire dúvidas, né? A Sinova está aí para servir vocês nesse aspecto de PI, nessa questão de inovação, os mecanismos de transferência de tecnologia, tá? Eles são extremamente capacitados aí. Então, obrigado mais uma vez, Juliana, pelas considerações, pelos complementos. Acho que foi muito rico aqui a gente tá trabalhando junto esses conteúdos. Agradecer também ao pessoal do chat e a gente se vê no próximo webinar, gente. Até mais. E esse vai ficar gravado, se eventualmente vocês quiserem depois compartilhar com outros pesquisadores, é só mandar o link, tá? Vai ficar disponível aí para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.